Por que Deus permite a guerra? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago capítulo 4, versículo 1. É interessante e estranho notar que naquilo que se pode descrever como a atitude religiosa para com a guerra, ou como a atitude das pessoas religiosas para com a guerra, quase invariavelmente se manifestam duas tendências. A primeira é a tendência de discutir a questão geral da guerra quase inteiramente à parte de Deus, ou em todo caso, de um modo pelo qual o problema da guerra só se relaciona com Deus de maneira indireta. Considerando a guerra só unicamente pelo ângulo humano, os que tomam essa atitude ficam muito envolvidos e preocupados com os vários problemas de conduta levantados pela guerra. E eles ficam muito interessados na questão sobre qual deve ser a atitude cristã, isto é, sobre como a guerra afeta o homem. E eles procuram descobrir as causas de qualquer guerra que acaso ocorra. E eles mergulham nas teorias políticas, econômicas, psicológicas e filosóficas que alegam possuir a chave para o mistério. E tentam aplicar esse conhecimento a qualquer caso concreto. Tendo feito isso e acreditando apaixonadamente que o dever da religião é produzir uma paz justa e duradoura, passam a discutir as diversas medidas que derivam ser adotadas a fim de efetuar esse desiderato. Neste grupo, acham-se aqueles que se classificam como pacifistas, como também muitos que definitivamente não são pacifistas. O interesse é primária e quase inteiramente em como a guerra afeta o homem, principalmente o homem que reivindica o nome de cristão. Deveria ele tomar parte ou não? Que espécie de termos de paz deveria ser defendida? São esses os pontos que dominam maximamente as suas mentes. E muito embora eles salientem e enfatizem ao máximo o aspecto espiritual ou cristão, como eles o veem, ainda assim é correto dizer que praticamente eles nunca consideram a questão da relação direta de Deus com a guerra. A isso talvez eles repliquem no sentido de que, naturalmente, eles tomaram isso como postulado fundamental e presumiram que a simples ideia da guerra é odiosa para Deus e necessariamente não tem nenhuma relação direta com Deus, porque é resultado do pecado e da insensatez do homem. E o fato deles dizerem isso, longe de os livrar do que eu disse, antes tende a confirmá-lo. A atitude de Deus para com a guerra é tomada como líquida e certa, e por isso nem é discutida. A guerra é considerada como um problema pertencente total e inteiramente ao plano e nível humano, uma questão e um problema meramente humanos. A segunda tendência é exatamente o oposto. Aqui o grande interesse é a questão da relação direta de Deus com a guerra. Num sentido subsidiário, os que pertencem a esse grupo também podem interessar-se em alguma das questões às quais já nos referimos. Entretanto, o seu grande problema, a sua real dificuldade, não é como a guerra afeta o homem, mas antes, como a guerra se enquadra no governo exercido por Deus sobre esse mundo. Numa palavra, o que perturba essas pessoas, mais que tudo, não é a explicação da origem da guerra, ou qual o seu dever imediato a seu respeito. O que elas desejam saber é por que Deus permite a guerra? Para elas, essa é a pergunta por excelência, porque da resposta a ela depende toda a sua fé em Deus. E obviamente, no caso de haver dúvidas sobre isso, todas as outras perguntas se tornam algo irrelevante e desnecessário. O que nos interessa nesse estudo é essa segunda atitude. Estivemos considerando juntos, nos capítulos anteriores, vários problemas relacionados com a dificuldade geral de entender os caminhos, os procedimentos de Deus. Em todos aqueles exemplos, nos preocupamos
principalmente com o problema subjetivo do trato direto de Deus conosco. Mas aqui, neste ponto, chegamos a um problema mais objetivo. Pode ser que por trás dele esteja a questão subjetiva de por que Deus permite a guerra em vista do que isso significa para nós. Mas a questão frontal é, por certo, a questão estritamente objetiva de como conciliar nossa fé em Deus com o fato de que Deus permite a guerra. Essa, suponho, era a pergunta feita com mais frequência durante a guerra de 1914 e 1918, na Primeira Guerra Mundial. Tenho a impressão, não sei com razão ou não, de que ela não está sendo feita com igual frequência durante essa presente guerra. Se for assim, receio que se deve ao grande aumento da falta de fé em Deus e também aqui, em nossa preocupação com nós mesmos e com nossos atos, muito da nossa religião se tornou ímpia e se degenerou, vindo a ser mera questão de atitudes, opiniões, ideias e atos. Contudo, há muitos que estão fazendo essa pergunta hoje e, portanto, é nosso dever tratar dela. Acredito que as pessoas que fazem essa pergunta podem ser classificadas em 3 grupos principais. Em primeiro lugar, temos o tipo de pergunta desafiadora e arrogante, como que sugerindo que esta é a prova final, ou de que Deus não existe, ou então de que, se existe, é evidente que não é um Deus de amor. A questão que levantam é mais uma declaração do que uma interrogação. Como já indicamos em ocasiões anteriores, a real dificuldade aqui é a questão fundamental de crença em Deus. A atitude é, toda ela, errada. E o que é necessário da nossa parte e do nosso lado não é tanto uma teodiceia com respeito à particular questão da guerra, como uma exposição que tem a probabilidade de levar ao arrependimento e à aceitação da salvação propiciada por Deus pela fé em Jesus Cristo. Não há propósito algum em discutir uma questão particular e subsidiária com uma pessoa que não está certa sobre a questão central. Se um homem não crê em Deus, é fútil discutir com ele qualquer dos atos de Deus. Nós só tentamos explicar os procedimentos de Deus àqueles que creem nele e que se encontram numa genuína e sincera perplexidade. Isso nos leva ao segundo tipo de pessoa que faz essa pergunta. Aqui temos algo que se pode chamar o tipo pietista de cristão. E essa pessoa está muito longe da que acabamos de considerar. Não se pode dizer dela que a sua fé em Deus é tão leve e tão fraca que a mera suspeita de um mau vento pode destruí-la e amputá-la. Trata-se de um crente ortodoxo que crê em tudo o que os cristãos devem crer. E mais, ele tem apreciado a sua religião e tem visto nela o principal interesse da sua vida. Mas seu interesse tem sido quase inteiramente pessoal. Pessoal no sentido de uma experiência da salvação pessoal. Pessoal também no sentido de que os resultados e efeitos diretamente experimentais e vivenciais do cristianismo têm sido os principais objetos de consideração e de interesse. Isso tem sido uma verdade com relação ao seu estudo da Bíblia. Ele a busca para obter alimento para a sua alma, no sentido pessoal, e o tipo de comentário que o atrai acima de tudo é o que se classifica como devocional. A teologia não lhe interessa. Na verdade, pode até ter sentido que ela é um perigo. O cristianismo como uma cosmovisão é literalmente algo que nunca entrou em seu campo de conhecimento. Sua tendência é de fechar-se e isolar-se do mundo, tanto intelectualmente como na prática. E ainda mais importante, ele sempre teve a tendência de dissociar Deus de todo e qualquer interesse pelo mundo, exceto pelos redimidos. Enquanto havia paz, estava tudo bem, mas o irrompimento da guerra força esse tipo de pessoa a considerar o problema maior. E pela primeira vez, ele tem que perguntar a si mesmo se o seu esquema de coisas pode incluir isso.
Não tendo encarado antes, tal pessoa muitas vezes se vê em reais dificuldades e especialmente quando discute a questão com outro tipo de pessoa que já consideramos. Deus na salvação pessoal em Cristo, essa pessoa pode entender, mas Deus permitindo a guerra? O terceiro tipo que se inquieta com esta questão é a espécie de pessoa que sustenta vagas e vacilantes ideias sobre Deus e sobre a natureza de Deus. Tais pessoas separam o amor de Deus de todos os seus outros atributos e dão ênfase a ele em detrimento dos outros e muitas vezes excluindo inteiramente os outros. Além disso, suas ideias sobre o amor de Deus são sentimentais e fracas. Isto se mostra nos tempos normais, no conceito que elas defendem sobre o tema do perdão, sendo que a representação que dele fazem é que Deus, como amor, perdoa sem nenhuma condição, como se a justiça e a sua santidade não existissem. A ideia é que Deus, em certas circunstâncias, deve punir é totalmente alheia à sua perspectiva geral. A atividade que elas reconhecem em Deus é seu perdão e sua atitude benevolente para com a humanidade. Sustentando esse conceito sobre Deus, por seguinte, crendo que a única ideia de Deus é que os homens sejam felizes a qualquer preço, eles não conseguem entender como Deus pode permitir a guerra com toda a crueldade e com todo o sofrimento que a caracterizam. Parece-lhes incompatível com tudo aquilo que eles criam anteriormente. Pois bem, essas duas últimas posições merecem que as consideremos com simpatia. Elas constituem genuínas e sinceras dificuldades que dão surgimento à dor, como também a certa perplexidade intelectual naqueles que a elas pertencem. Que devemos dizer a eles? Obviamente, no espaço de um sermão, não podemos esperar tratar exaustivamente da matéria. Só podemos expor os princípios gerais ensinados claramente na Bíblia, comparando a passagem com passagem. Incidentalmente, é interessante observar que essa pergunta é real e concreta, porque Deus permite a guerra, como tal, não é considerada ou levantada na Bíblia. O texto que escolhemos é o que mais se aproxima desse ponto, porquanto levanta a questão da origem da guerra, embora falando dela do ponto de vista de nós mesmos e não do outro ângulo no qual estamos principalmente interessados. Neste estudo, vamos ocupar-nos não tanto de expor esse particular texto, como de tratar do ensino geral da Bíblia sobre o assunto. A divisão mais conveniente da questão consiste em dividir a nossa resposta com negativa e positiva. Com resposta negativa, queremos dizer, não que Deus não permite a guerra, como que sugerindo que ele não pode fazer isso, ou que há algo que está inteiramente fora do seu controle. Queremos dizer que, antes de passarmos a tratar do ensino da Bíblia sobre o assunto positivamente, é importante que examinemos a queixa que se faz e mostrar que esta se baseia em falsas pressuposições. Vamos tratar de apenas duas delas. Não pode haver nenhuma dúvida que de grande parte do problema surge do fato de que muitos, em vez de tomarem o ensino da Bíblia como é, e de fato, e às vezes, nem se darem ao trabalho de ler a Bíblia para descobrir o seu ensino, absorvem certas ideias proclamadas alto e bom som e livremente ensinadas. Como já indicamos, essa é provavelmente a razão pela qual a questão tem sido levantada mais frequentemente e mais gravemente nesse século do que nos tempos anteriores. E antigamente a teologia e a vida prática do cristão eram baseadas diretamente na Bíblia e em seu ensino. Contudo, ultimamente a abordagem tem sido cada vez mais filosófica e os homens, tendo traçado um falso retrato de Deus, estão surpresos e aborrecidos porque os fatos parecem demonstrar que o retrato que traçaram não é acurado. Os homens que liam e conheciam a Bíblia e que viviam por seu ensino não ficavam perturbados e perplexos com o problema da guerra em sua relação com Deus.
Eles não achavam que isso ferisse as raízes e os fundamentos da sua fé. Por quê? Porque viam claramente que em parte alguma, e nunca a Bíblia promete que não haverá guerra de modo algum deste lado do milênio. Na verdade, eles observavam, ademais, que o seu ensino parecia ser exatamente o oposto. E eles viam que mesmo o nosso Senhor profetizou que até o fim dos séculos, especialmente quando ficasse cada vez mais próximo à consumação final, haveria guerras e rumores de guerras. Suas palavras propriamente ditas foram: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares." Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao 7. Também se lembravam das sombrias e misteriosas profecias do livro do Apocalipse, todas apontando na mesma direção. Também pensavam naquelas palavras do apóstolo Paulo, onde ele disse que os malfeitores irão de mal a pior, em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 13, e que o mistério da iniquidade que já estava operando mais adiante seria solto e operaria sem restrição, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. A ideia de que o mundo, em parte como resultado do seu próprio impulso e em parte como resultado da pregação do Evangelho e de acordo com o plano e desejo geral de Deus, evoluiria, tornando-se o lugar cada vez melhor, é inteiramente falsa e alheia ao ensino da Bíblia. Todavia, esse tem sido um ensino popular por muitos anos, ensino que tem impregnado não somente as mentes da maioria dos de fora da igreja, mas também, às vezes, sentimos a maioria dos dentro da igreja. Dizem-nos repetidamente que, conforme os homens compreendessem o propósito de Deus, nos termos em que lhes é apresentado e ensinado pelas diversas agências educacionais e culturais, chegaria logo um tempo em que não haveria mais guerras e viveríamos num estado de paz e abundância e de felicidade universal. Na verdade, se tem argumentado que se o homem, com sua inteligência e com seu esclarecimento, pode vir a enxergar a loucura e o horror da guerra e a fazer tudo o que pode para impedi-la, então, necessariamente, Deus só pode odiar a guerra no grau infinitamente maior e, portanto, obviamente, deveria restringi-la e impedi-la. Se nós estivemos fazendo todo este esforço para produzir um mundo perfeito, livre da guerra, certamente Deus deveria estar fazendo isso num grau ainda maior. Assim, corre o argumento, e sua aceitação tem sido muito ampla e generalizada. Alguns acreditam nele militantemente, outros completamente inconscientes e sem pensar realmente nele, e sem nenhuma busca de comprovação, renderam-se a acreditar nele. O dogma era que Deus deveria estar operando com todo o seu poder para impedir guerras. Isso era parte integrante da visão do mundo sustentada por eles. Como temos visto, a réplica é que essa ideia é puramente imaginária. Deus não prometeu tal mundo. Ele de fato nos ensinou a esperar justamente o tipo de mundo no qual estamos vivendo atualmente. As palavras do nosso Senhor foram: olhai, não vos assusteis. Tendo sido previamente advertidos, devemos estar premunidos na área das nossas mentes e dos nossos espíritos. Se tomarmos a Bíblia e seus registros como a suprema revelação de Deus, a realidade da guerra não nos perturbará no sentido de abalar nossa fé em Deus. A cosmovisão do mundo é totalmente pessimista. Nada é tão importante como estudar a Bíblia e descobrir o que Deus se propõe fazer por este mundo.
E o que Deus prometeu fazer por este mundo, em vez de projetar nossas esperanças, nossos desejos e nossos anseios, imiscuindo-os nos planos de Deus, e depois surpreender-nos, decepcionarmos e afligir-nos quando descobrimos que não estão sendo levados a feito. Portanto, nossa primeira réplica à pergunta, por que Deus permite a guerra, consiste em fazer outra pergunta: será que alguma vez Deus prometeu impedir ou proibir a guerra? A nossa segunda resposta também pode ser colocada na forma de uma pergunta: por que esperamos que Deus proíba a guerra? Ou por que Deus deveria impedir a guerra? Fora a razão teórica pela qual Deus deveria impedir a guerra, pode ser pecaminosa, questão da qual vamos tratar na próxima divisão. Não pode haver dúvida de que a verdadeira razão pela qual as pessoas esperam que Deus impeça a guerra é que elas desejam um estado de paz e acham que têm direito de viver no estado de paz. Mas isso levanta imediatamente outra questão, num sentido, a questão fundamental com respeito a todo esse assunto. Que direito temos de ter paz? Por que desejamos paz? Quantas vezes, pergunto, temos encarado essa questão? Acaso a tendência não é de tomarmos coisa como concedida, que temos direito a um estado e condição de paz? Já paramos para perguntar qual é o real valor, propósito e função da paz? Essa pergunta deveria ter envolvido a nossa atenção, principalmente durante os passados 12 meses, quando, tendo escapado por um triz do irrompimento da Primeira Guerra, ficamos constantemente face a face com a possibilidade do irrompimento da guerra. E há no mínimo duas passagens nas Escrituras que mostram com muita clareza porque devemos desejar a paz. A primeira é Atos, capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Essa é uma descrição do que aconteceu nas igrejas depois de um terrível período de perseguição e intranquilidade. Devemos desejar paz a fim de aquilo que é descrito aconteça entre nós também. A outra passagem é 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 2. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Aí temos de novo a mesma ênfase. Não é suficiente que desejemos paz, meramente para que sejam evitados o horror e o sofrimento da guerra e todos os deslocamentos, durezas e interferências na vida comum que são consequências da mesma. Nosso real desejo de paz deve basear-se no desejo adicional de termos a mais completa oportunidade de viver vida piedosa e santa e de contarmos com o máximo de tempo no qual edificar-nos na fé. O principal dever do homem na vida é servir e glorificar a Deus. Para isso, lhe foi dado o dom da vida, e é por isso que estamos aqui na terra. Todas as outras coisas são subservientes a essa finalidade. Todos os dons e prazeres que Deus nos dá tão generosamente. Esse é o principal fim e objetivo da vida do homem e, consequentemente, ele deveria desejar paz, porque ela o habita a cumprir o seu objetivo mais livre e completamente do que eu poderia fazer num estado de guerra. Todavia, seria essa a nossa razão para desejarmos paz? Foi essa a razão durante o ano passado? Tem sido esse o real motivo em nossas orações por paz? Não me cabe julgar, porém não se pode ficar cego para os fatos. Muitíssimo frequentemente eu receio, o motivo tem sido puramente egoístico, meramente evitar as consequências da guerra. Na verdade, muitas vezes nem a esse nível sobe o nosso motivo.
e às vezes dá para sentir que muitos desejam a paz apenas a fim de evitar que seja perturbada a espécie de vida que estejam vivendo e da qual estavam gostando tanto. Que espécie de vida era essa? Numa palavra, quase exatamente oposto da que é descrita em nossas duas passagens das Escrituras. Sobre a bênção da paz desde o término da guerra de 1914 e 1918, os homens, em número constantemente crescente, têm abandonado a Deus e a religião e têm estabelecido uma vida essencialmente materialista e pecaminosa, achando que a guerra de 1914 e 1918 era verdadeiramente a guerra para acabar com todas as guerras, como um falso senso de segurança, também escorado, talvez pelos planos e seguros e diversas outras provisões sociais para se protegerem contra possíveis perigos, acaso remanescentes. Em geral, os homens e as mulheres desse país e de todos os demais entregam-se a uma vida de busca de prazeres, acompanhada por indolência espiritual e mental. Isso tornou-se evidente não só no declínio da religião, mas ainda marcantemente no pavoroso declínio da moral. E na verdade, finalmente até no declínio do sentido político e social, era uma vida de gozo puramente egoístico e carnal, com toda a lassidão que tal vida sempre produz em todos os aspectos. Isso levou à decadência na qual os governantes da Alemanha investiram, na qual basearam seus cálculos. Eles não acreditaram que não combateríamos porque éramos altamente espirituais, mas antes porque achavam que tínhamos perdido o nosso vigor e não deixaríamos que coisa alguma interferisse em nossa vida indolente. Houve depois uma crise em setembro de 1938. Os homens e as mulheres se aglomeravam nos locais de culto e oravam em prol da paz. Posteriormente, se reuniram para agradecer a Deus pela paz. Mas será que isso foi porque tinham decidido usar a paz como único propósito, a saber, ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade? Será que foi para que andassem no temor do Senhor e da consolação do Espírito Santo? Os fatos falam por si. Por isso, pergunto, temos direito à paz? Merecemos a paz? Estamos justificados em pedir a Deus que preserve a paz e que conceda a paz? Quer dizer, se a guerra veio porque não estávamos aptos para a paz, por que não merecemos a paz? Porque nós, por nossa desobediência, falta de temor de Deus e pecado, abusamos tão completamente das bênçãos da paz? Teruamos direito de esperar que Deus preserve um estado de paz meramente para deixar que os homens e as mulheres continuem numa vida que é um ultraje a seu santo nome? Mas isso nos leva a considerar o que chamamos de resposta positiva a esta grande questão. Que Deus permite a guerra é um fato. Qual é o tratamento positivo dessa questão na Bíblia? O que temos aqui não é tanto um caso de declarações específicas, como de aplicar alguns princípios fundamentais ensinados claramente a esse particular ponto. Devemos considerar primeiro o que podemos descrever como conceito bíblico da guerra. Não é que a guerra como tal seja pecado, mas que a guerra é consequência do pecado, ou se vocês preferirem, que a guerra é uma das expressões do pecado. De fato, do ponto de vista de uma teodiceia, esta distinção realmente não importa, pois o argumento continuará sendo o mesmo. A Bíblia rastreia a guerra indo à sua causa final e suprema. É verdade que ela não ignora totalmente os diversos fatores políticos, sociais, econômicos e psicológicos a respeito dos quais tanta coisa tem sido feita. Entretanto, de acordo com o ensino da Bíblia, estas coisas não passam de causas imediatas, são as agências concretamente empregadas. A realidade em si é muito mais profunda. Como Tiago nos lembra, a causa suprema da guerra é a cobiça.
o desejo, Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 2, esse desejo insaciável que faz parte de nós em consequência do pecado. Esse desejo ardente do ilícito e daquilo que não podemos obter. Esse mal mostra-se de muitas maneiras, tanto na vida pessoal, individual, como também na vida das nações. É a causa radical do furto e do roubo, do ciúme, da inveja, do orgulho e do ódio, da infidelidade e do divórcio. E precisamente da mesma maneira, a cobiça leva a conflitos e brigas pessoais e também entre nações. A Bíblia não isola a guerra como se fosse algo separado, único e completamente à parte de tudo mais, como nos inclinamos a fazer em nosso modo de pensar. É apenas uma das manifestações do pecado, uma das consequências do pecado. Numa escala mais larga, talvez, e por essa razão, numa forma bem mais terrível, mas ainda assim, em sua essência, precisamente igual a todos os outros efeitos e consequências do pecado, mas alguém pode argumentar alegando que tem que haver uma diferença essencial em vista do fato da perda de vidas na guerra. A réplica é que, embora a Bíblia considere a vida sagrada e nos proíba tirar a vida meramente para gratificar um espírito de cobiça ou de vingança, ao mesmo tempo ela ensina que, do lado de Deus, a alma é de infinitamente maior importância do que a vida do corpo. O interesse de Deus não é que as nossas vidas sejam perpetuadas e prolongadas aqui na Terra por um certo número de anos adicionais, mas antes que vivamos em correta relação com Ele e que vivamos vidas que glorifiquem seu santo nome. Nós ligamos tanto significação ao tempo e à extensão dos anos que somos propensos a esquecer que o que importa e conta supremamente é a qualidade da vida. A guerra é, então, uma consequência, um efeito do pecado, do mesmo tipo de todos os outros efeitos e consequências do pecado. O pecado sempre leva sofrimento, miséria e vergonha, seja de maneira discreta ou sensacional. Temos a tendência de preocupar-nos quando o princípio se manifesta num grande volume ou em grande escala. Ignoramos o princípio ou não conseguimos vê-lo em sua real essência, que é o que realmente importa. Pedir a Deus que proíba a guerra ou que a impeça é, portanto, pedir-lhe que proíba numas particulares consequências do pecado. Ou se temos a ideia de que a guerra, ela própria, é um pecado, pedir a Deus que a proíba é pedir-lhe que proíba um pecado em particular. Aqui de novo temos tanto o egoísmo envolvido no pedido, como também um insulto a Deus. Visto que esta particular forma de pecado ou de consequência do pecado é especialmente dolorosa e difícil para nós, pedimos a Deus que a proíba. Não estamos nem um pouco preocupados com a santidade de Deus, nem com o pecado como tal. Se estivéssemos preocupados desse modo, pediríamos a Deus que proibisse todos os pecados e restringisse toda a iniquidade. Pediríamos a Ele que proibisse a embriaguez, o jogo, a imoralidade e os vícios, a quebra do santo repouso semanal e todos os outros diversos pecados dos quais os homens gostam demais. Mas se alguém se aventurasse a sugerir isso, imediatamente se registraria um alto e forte protesto em nome da liberdade. Nós nos gabamos do nosso livre-arbítrio e ficamos ressentidos com qualquer sugestão ou ensino segundo o qual Deus deveria interferir nele de algum modo. E, no entanto, quando em consequência do exercício dessa mesma liberdade, nos vemos frente aos horrores, dificuldades e sofrimentos de uma guerra, nós, como crianças ranhentas, bradamos nossos protestos e nos queixamos ferozmente contra Deus, porque Ele não usou seu poder onipotente e não impediu a força. Deus, em sua infinita e sempiterna sabedoria, decidiu não proibir o pecado e não restringir
completamente as consequências do pecado. A guerra não é um problema religioso e espiritual separado, é simplesmente uma parte, uma expressão do grande e central problema do pecado. Mas o ensino bíblico vai além desse ponto e nos dá motivações ainda positivas na explicação do fato de que Deus permite a guerra. Limitemos a fazer uma sinopse deles. Claro está que Deus permite a guerra a fim de que os homens sofram as consequências dos seus pecados como castigo. Esta é uma lei fundamental que se expressa em palavras tais como o que o homem semear, isso também ceifará, em Gálatas capítulo 6, versículo 7. O castigo não é posposto inteiramente ao próximo mundo. Aqui neste mundo, sofremos algumas punições por nossos pecados. Como se mostra claramente isso, vez após vez na história dos filhos de Israel. Eles desobedeciam a Deus e burlavam suas santas leis. Por um tempo, tudo ia bem, mas depois eles começavam a sofrer. Deus tirava deles o seu protetor cuidado e eles ficavam à mercê dos seus inimigos que os atacavam e os roubavam. Na verdade, já logo no começo, em consequência do primeiro pecado e transgressão, vemos que Deus ordenou e decretou o castigo. Disse Deus: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Toda e qualquer consequência penosa do pecado faz parte do castigo determinado por causa do pecado. Contudo, alguém poderia levantar objeção e perguntar: mas por que os inocentes sofrem? A resposta não pode ser dada completamente aqui, porém, em sua essência, ela é dupla. Primeiro, gente inocente é coisa que não existe. Como já vimos, todos nós somos pecadores. Entretanto, além disso, é evidente que temos que colher as consequências não somente dos nossos pecados pessoais, mas também dos pecados de toda a raça. E em menor escala, dos pecados do nosso particular país ou grupo. Somos ao mesmo tempo indivíduos e também membros do Estado e de toda a raça humana. O Evangelho salva-nos como indivíduos. Isso, porém, não significa que cessamos de ser membros do Estado e parte integrante da raça humana inteira. Compartilhamos o mesmo sol e a mesma chuva, como as demais pessoas, estamos expostos aos mesmos males e doenças. Estamos sujeitos às mesmas tribulações decorrentes da depressão industrial e de outras causas de infelicidade, a guerra inclusive. Sucede assim que os inocentes podem ter que sofrer parte do castigo por pecados pelos quais eles não são responsáveis diretamente. Também parece claro que Deus permite a guerra a fim de que os homens enxerguem por meio dela mais claramente do que nunca antes o que o pecado é realmente. Em tempos de paz, tendemos a pensar levianamente no pecado e a defender ideias otimistas sobre a natureza humana. A guerra revela o homem e as possibilidades que há dentro da natureza do homem. A guerra de 1914 e 1918 despedaçou a ideia otimista do homem que se mantivera influente por tantos anos e revelou algo da pecaminosidade essencial da natureza humana. Uma das consequências diretas desse fato foi o avivamento teológico que ocorreu no continente europeu, associado ao nome de Karl Barth. Um tempo de crise e de guerra não é ocasião para generalizações superficiais nem por rósseos idealismos otimistas. A crise ou a guerra nos força a examinar os reais fundamentos da vida. Leva-nos a encarar a questão direta quanto a verificar o que há na natureza humana que a conduz a tais calamidades. Não se pode encontrar explicação somente nos atos de alguns homens. É algo profundo no coração do homem, no coração de todos os homens. É o egoísmo, o ódio, o ciúme, a inveja, a crueldade e a malícia que estão no coração humano e que se mostram nas relações pessoais e sociais da vida.
manifestando-se em escala nacional e internacional. Na esfera pessoal, tendemos a escusá-los e a eximir-nos deles, mas na escala maior, eles se tornam mais evidentes. O homem, em seu orgulho e em sua insensatez, recusa-se a dar ouvidos ao ensino positivo do Evangelho sobre o pecado. Ele se recusa a frequentar um local de culto e se nega a receber instrução baseada na palavra de Deus. Rejeita a graciosa e amorosa oferta do Evangelho. Acredita que conhece a si mesmo e se acha capaz de criar um mundo perfeito inteiramente sem Deus. O que ele se nega a reconhecer e a aprender pela pregação do Evangelho num tempo de paz, Deus lhe revela permitindo a guerra e com isso lhe mostra sua verdadeira natureza e o resultado do seu pecado. E o que o homem recusa e rejeita quando oferecido pela mão do amor, muitas vezes ele o toma quando lhe é entregue por meio da aflição. E por sua vez, tudo isso leva ao propósito final, que é conduzir-nos de volta a Deus, como filho pródigo, quando perdemos tudo e ficamos sofrendo agudamente e num estado de angústia e miséria. Vendo nossa loucura e nossa estupidez, pensamos em Deus, como o pródigo pensou em seu pai e em seu lar. Nenhuma expressão se vê mais vezes no Velho Testamento como descrição dos filhos de Israel do que as palavras. E clamaram ao Senhor na sua angústia. Salmo capítulo 107, do verso 6 ao 13. Eles ficavam cegos para a bondade e a generosidade de Deus, faziam ouvidos moucos para os apelos do seu amor e da sua graça, mas em sua agonia lembravam-se dele e o buscavam. E nós ainda somos assim. É só quando sofremos e vemos a nossa insensatez e a completa bancarrota e prostração dos homens que nos voltamos para Deus e nele pomos nossa confiança. Realmente, quando medito na natureza humana e na vida humana, o que me espanta não é que Deus tolere e permite a guerra, mas a paciência e a longanimidade de Deus. Ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons e que a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, do versículo 45. Ele suportou durante séculos os maus, os perversos caminhos dos filhos de Israel. E agora, há quase 2000 anos, ele tem tolerado um mundo que, em sua maior parte, rejeita e recusa sua amorosa oferta, mesmo esta sendo na pessoa do seu Filho unigênito. A pergunta que é preciso fazer não é por que Deus permite a guerra, e sim porque Deus não permite que o mundo se destrua inteiramente em iniquidade em seu pecado. Porque é que ele, por sua graça restringente, pôs um limite ao mal e ao pecado e uma fronteira que eles não podem ultrapassar. Ó, a maravilhosa paciência de Deus com este mundo pecador! Quão estupendo é o seu amor! Ele enviou o seu Filho do seu amor para morrer por nós e por nos salvar. E porque os homens não conseguem e nem querem ver isso, ele permite e tolera coisas como a guerra para nos castigar e nos punir, para nos ensinar e nos convencer dos nossos pecados. E acima de tudo, para nos chamar ao arrependimento e à aceitação da oferta que Ele nos faz por sua maravilhosa graça. Portanto, para nós a pergunta vital não é por que Deus permite a guerra. Para nós, a questão é certificar-nos de que estamos aprendendo a lição e nos arrependendo diante de Deus pelo pecado que há em nossos corações e em toda a raça humana, o que nos leva aos maus resultados acima descritos. Queira Deus conceder-nos entendimento e o verdadeiro espírito de arrependimento por amor do seu nome. Amém.